sentimento de devoção deverá guiar a cada instante o coração daqueles que se reúnem sobre o olhar do Senhor e rogam o auxílio dos bons espíritos. Portanto, purificai vossos corações, não deixeis que nele se acomode nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vossa alma em direção àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as condições necessárias, possam lançar com abundância a semente que deve germinar em vossos corações e dar frutos de justiça e de caridade. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Hoje, o de número 8 da terceira temporada, O Homem no Mundo. Se quiser compreender melhor esse tema, a leitura que fizemos foi da nova tradução da editora Liberdade e Consciência, por Manu Mira Ramos, que é diferenciada de todas as traduções que já vimos até então. Nossa gratidão a vocês, net espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível, e em nome do Cristo, em nome de Deus, dos seus emissários, dos elementais, a nossa eterna gratidão mais uma vez. Então vamos à lição O Homem no Mundo. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. E nós começamos por dizer que um sentimento de devoção deve animar, deve guiar, né, a todo instante os nossos corações quando nós nos reunimos e imploramos ou pedimos assistência dos bons espíritos. E eles, encontrando em nós as predisposições, ou as predisposições, vão lançar as sementes de caridade e justiça, ou as sementes que vão produzir na ação o que nós chamamos de caridade e justiça. Então esse tema é bastante desafiador e consolador, porque num dado momento ele vai dizer-nos, principalmente no penúltimo e no último parágrafo, que todas as vezes que formos fazer alguma coisa, elevar o nosso pensamento até Deus e pedir a sua bênção para a realização da pauta. E após a concretização, voltar o pensamento a Ele e pedir as bênçãos para a obra acabada. E nesse sentido, se o bem de todos é o eterno princípio, todas as vezes que elevarmos o nosso pensamento a Deus para idealizar alguma coisa, você há de convir que eu preciso pelo menos de 2 réguas, ou de 3. Como nós falamos, verdade, bondade e utilidade. 3 réguas que compõem uma só, o bem de todos. O fazei a outro o que gostaria que lhe fosse feito. Então, se o que eu vou edificar, um pensamento, por exemplo, vai me colocar em conexão com todas as minhas vivências, beneficiando-as ou perturbando-as. Então, nesse sentido, é que nós devemos pensar no que pensar. Por exemplo, o homem que tivesse isolado do mundo, ele não teria como exercitar a caridade. E a virtude não consiste em assumir a aparência do bem. Não. É nos tornarmos a própria mensagem. Então vamos ler gradativamente
quase todo o texto, para que você possa nos acompanhar. Entretanto, quando eles nos pedem ou preparam as predisposições para que eles possam lançar as sementes que vão germinar em nossos corações e produzir frutos de caridade e justiça, assim prossegue. Entretanto, não acreditei que, ao vos estimular incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos lhes conduzir a uma vida mística que vos conserve à margem das leis da sociedade onde estáis obrigado a viver. Não. Vivei com os homens de vosso tempo, como devem viver os homens. Mas, no sacrifício às necessidades e até mesmo às insignificâncias do cotidiano, vos sacrificai com um sentimento de pureza que vos possa santificar. Então, nós vamos viver com os homens. E podemos acrescentar, com os homens deve viver, homens de bem. Ou como deve viver os homens de bem. Porque nós não vamos viver como todo mundo. Nós vamos estar junto aos homens, mas nos comportando como verdadeiros homens de bem, conforme está aqui na página 250 do nosso livro. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Pratica o quê? A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Como ele faz isso? Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Para quê? Para ver se não violou essa lei. Lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. E basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, vejamos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. Apenas um parágrafo da lição O Homem de Bem, que está no capítulo 17, também do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá onde tem também o homem no mundo. E em Obras Póstumas, um texto que nós colocamos para complementar este, o homem que se esforça seriamente para se melhorar, assegura para si mesmo, já nesta vida, a felicidade. Além da satisfação que proporciona à sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são as consequências inevitáveis das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera.
e evitando tudo o que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando ao invés fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com seu contato. Deu para perceber? Esta é a função do homem no mundo. Ele não está pedindo que nós vivermos uma vida mística fora da realidade, mas nós vamos viver como devem viver os homens de bem e não imitar qualquer exemplo só porque estamos entre os homens. Sois chamados a ter contato com almas de essência distinta da vossa, de características opostas. Não deveis afrontá-las. Não as melindres. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que resulta da consciência tranquila, da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para receber sua herança. A herança é a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Não é quando desencarnarmos. Então, a cada segundo ou a cada situação, nós vamos construir um pensamento. Eu vou entrar em conexão com a minha essência consciencial e pedir permissão para criar esse pensamento ou criar a ambiência para vir um pensamento nobre da minha própria essência. E esse sentimento vai qualificar o pensamento e, ao mesmo tempo, vai criar, edificar, alimentar e iluminar o que pretendo. E se o meu objetivo é o bem de todos, todas as minhas vivências, todos os seres dentro de um mundo e todos os seres em todos os mundos, a minha consciência só pode ficar em paz, porque eu pedi permissão para criar algo que a ninguém prejudique. E, ao mesmo tempo, após a criação, as bênçãos para utilizar o algo que foi criado em benefício de todos, para que o bem de todos é o eterno princípio. E, nesse sentido, prossegue a lição. A virtude não consiste em assumir uma aparência severa e triste. Não é isso. Em rejeitar os prazeres que a condição humana vos permite. Só tens de render-se a todos os atos de vossa consciência ao Criador, que eu falei, pedir a sua permissão. Basta elevar o seu pensamento ao Criador e, no impulso da alma, rogar-lhe sua proteção para executá-lo e a sua bênção quando terminá-lo. Entendeu? A proteção para executar a pauta e depois a bênção quando terminar. Em tudo que fizerdes, retorne à fonte de todas as coisas, que é Deus. E não façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Esse é o segredo da nossa felicidade, que é um estado de tranquilidade interior. A paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. De fé, fidelidade, de harmonia, de sintonia com o Senhor Supremo. Como disse o Cristo, a perfeição encontra-se por inteiro na prática absoluta da caridade. Benevolência, indulgência, misericórdia. No entanto, os deveres da caridade se espalham a todas as posições sociais, desde a mais baixa à mais elevada. O homem que vivesse solitário não teria como desenvolver a caridade. Somente neste contato com seus semelhantes, nas lutas mais dolorosas, é que ele encontra a oportunidade de praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente
do mais poderoso meio de perfeição. Pensando apenas em si próprio, sua vida é a de um egoísta. Qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus, conforme está no Livro dos Espíritos? Benevolência com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as falhas dos outros. Está na questão 886 da obra O Livro dos Espíritos. Vou ler na íntegra para vocês, na qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência com todos, não fica ninguém fora. Indulgência com as imperfeições dos outros, todos. E perdão das ofensas, com todos também. E aí tem uma nota de Kardec assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, que é justiça, amor e caridade. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. Inspirem com suavidade. E, ao mesmo tempo, comece a idealizar o novo ser. Dentro do propósito, amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, ou a chave dos céus que temos em nossas mãos. Toda a felicidade eterna está nesse ensinamento. O amai-vos uns aos outros. Se eu devo amar o meu semelhante como a mim mesmo, se eu preciso começar comigo, eu preciso me conhecer. Então, conhece-te a ti mesmo para conhecer essa verdade é essencial. E conhecendo-a, eu me tornarei livre. Porque sabendo que sou uma cópia do universo, filho de Deus, o reino de Deus está dentro. Deus e o Cristo também estão. O que eu preciso é colocá-los em ação. E para isso eu tenho a oração, para colocar a força, a vitalidade, a vida em profusão do Evangelho Redentor. E o Cristo como mestre, modelo e guia, e o Deus como causa de todas as causas. Inspirem, ao mesmo tempo se acalmem. Qual a minha missão como homem no mundo? Que fui convidado a viver com eles, com os homens, e ter a conduta do verdadeiro homem de bem. Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O amor que compreende, a justiça que corrige e a caridade que salva. Inspirem e, ao mesmo tempo, pensem nesse discípulo fiel, dedicado. Lembra da nossa pauta sequente? Agora nós vamos caminhando para colocar as coisas em ordem, que é o programa de número 9. Depois, cuidar do corpo e do espírito, para poder colocar essas coisas em ordem. Entender o campo mental, nosso campo de criação. E depois, os corpos de expressão desse campo mental, do mental concreto até o corpo físico. E com isso entender o ser integral, já no programa 13.
A postura do eterno aprendiz, do discípulo dedicado, devotado e o apóstolo comprometido. Chegamos ao 16. Indo para o último bloco, nascer da água do Espírito. A nossa transformação psicobiofísica, moral e espiritual. O ser que despertou, o todo está em tudo e ser um com a totalidade. Inspirem. Vejo a obra, vejo Deus. O que faria ele se estivesse em nosso lugar? O que faria o Cristo se estivesse em nosso lugar? Somos uma alma em edificação. Frações de uma consciência com quase a idade do universo. E a alma representa essa consciência na ação. E essa consciência representa o Cristo, o Deus, na criação. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem em nome do Senhor, rogando a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não deixeis que nele se acomode nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vossa alma na direção àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as condições necessárias, possam lançar em abundância a semente que deve germinar em vossos corações e dar frutos de caridade e justiça. Tudo está em paz. Quando pensamos, damos forma. Quando sentimos, damos vida. Quando falamos, movimento. Quando agimos, direção. Então eu penso, imagino, dou forma. A intenção, qualificação, dou vida ao que foi pensado. Eu mentalizo, eu falo, eu coloco em movimento. Eu ajo, eu dou a direção adequada. Inspirem, idealize o ser, no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, falar e agir, para que possamos pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala, a partir de um autoexame, tendo o nosso amado Mestre Jesus como modelo e guia. Deus nos abençoe grandiosamente nesse processo de transformação consciencial. Estudar a origem da vida, compreender a sua natureza, a sua real destinação, para que possamos ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. A cada pensamento, uma nova elaboração. A cada sentimento, uma nova transmutação. A cada palavra mentalizada ou verbalizada, novas semeaduras. A cada atitude ou às atitudes sequentes, novas personificações. A nossa gratidão a Deus, o Senhor Supremo do Universo, a Jesus, o Cristo de Deus, aos seus emissários, aos elementos e elementais, à natureza, à vida, a tudo e a todos os seres
que de uma forma direta ou indireta participam de nossas vidas. Vocês, net espectadores, são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves nos conduz até vocês. Os equipamentos, o estúdio, a tecnologia, tudo e todos. A nossa eterna gratidão. Somos criaturas interdependentes. Ninguém vive sem o outro. Ninguém consegue pensar sem interagir. Ninguém consegue interagir sem permutar. Ninguém consegue evoluir sem se relacionar. Pense nisso e aguardamos vocês semana que vem com mais uma etapa. A de número 9, colocando as coisas em ordem. Paz profunda a todos e até lá. Namastê.